negócio, do nosso marketing multinível. E eu sei o quanto que vocês estão replicando esse profissionalismo que vocês têm na equipe de vocês. E a gente tem sim que trabalhar pensando em montar uma massa de pessoas que vão ser formadores de opinião. E eu acho que quando a gente tem uma oportunidade de falar sobre um produto tão revolucionário, que é o nosso produto Nara, embora seja um produto que já exista no mercado há décadas, mas a forma como a gente está hoje processando, trabalhando e colocando esse produto no mercado, se a gente não conseguir ter informações para poder diferenciar o nosso produto que tem no mercado, nós vamos ser mais um do mesmo. E eu acho que nós temos a oportunidade agora de passar informações relevantes, importantes, não só como poder e informação de fazer uma venda bem feita, mas mostrar e criar um conceito de que o colágeno hoje é muito mais do que um produto para fazer bem apenas para pele, cabelo e unha. Hoje já se trata de um produto que entra dentro de uma dieta alimentar diária para poder suprir deficiências que a gente pode ter e, com isso, prevenir problemas de saúde. Essa que é a verdade. Tá bom? Então, para mim é um prazer, um privilégio e, olha, pode contar comigo sempre que precisar. Você e toda a tua equipe. Valeu, irmãozão. Obrigado, gratidão mesmo. E faço das suas palavras as minhas, né? Sempre conte com a gente. Mas antes de mais nada, antes de continuar aqui e entrarmos no assunto dos nossos queridos, né? Na Aras, fala pra gente quem é Marcos Vinícius, né? Da onde que vem toda essa experiência, da onde vem toda essa experiência e que experiência é essa que você tem dentro da indústria do colágeno? Fala pra gente, da onde surgiu Marcos Vinícius? Então, Marcos Vinícius é um paranaense do interior, formado em engenharia química, e com 22 anos começou a trabalhar numa empresa chamada Gelita, uma empresa do grupo DGE, do grupo Goodman, do grupo DGF, que é um grupo alemão, maior produtor de colágeno e colágeno hidrolisado para a indústria farmacêutica alimentícia do mundo. E lá eu comecei minha carreira profissional como engenheiro químico aos 22 anos, e por mais de 18 anos eu trabalhei nessa indústria, nessa empresa, né, em vários sites aqui no Brasil, fora do Brasil, fazendo todos os tipos possíveis e imagináveis de colágenos para poder atender um consumo cada vez mais crescente, de indústrias cada vez mais exigentes. E, enfim, por 18 anos foi o que eu fiz, né? Estudei, desenvolvia, otimizava, processava, criava, patenteava produtos novos, todos eles dentro do segmento de colágeno. E foi por conta desse danado aqui, ó, um produto que eu não conhecia a marca, nunca tinha ouvido falar em Nara, muito menos em Juness. Eu conheci esse produto e eu fiquei impressionado com a qualidade dele, impressionado. E fiquei mais impressionado com uma empresa que eu não conhecia. Não que eu conhecesse todas as empresas, Bruno, mas eu conheci os maiores e melhores. Eu sentava com essas empresas para poder saber o que eles precisavam e nós desenvolvimos produtos específicos para atender as demandas dessas empresas. Então, os maiores players do mundo a gente conhecia. De repente, eu vejo uma empresa, Juness, do Brasil, com um produto de uma marca chamada Nara, que eu nunca ouvi falar. E com uma qualidade excepcional, eu fiquei louco para saber que empresa que é essa. Isso era uma quarta-feira, quando eu conheci o produto, e no sábado, 3 dias depois, eu participei de uma reunião que seria o pré-lançamento da Juness no Brasil, que foi em março de 2016. Imagino que você estava lá, ali na Barão do Rio Branco, onde eu conheci uma empresa que tinha um produto muito mais sofisticado, produtos muito mais abrangentes, muito mais do que apenas um Nara, mas uma família de produtos voltada à parte de saúde, beleza e rejuvenescimento. E, enfim, desde então, saí de lá cadastrado como distribuidor e já estou há 3 anos e meio desenvolvendo em paralelo, em part-time, a Juness, né? Como eu falei, sou engenheiro químico de formação, por 19 anos trabalhei na indústria de transformação química, de colágeno, mas em 2011 eu saí da empresa, montei meu próprio negócio. Hoje eu tenho uma empresa de óculos de segurança industrial. Nós fazemos óculos de segurança para atender as indústrias dentro de um conceito de obrigatoriedade, porque, por lei, toda empresa que desenvolve alguma atividade onde o funcionário, o colaborador está exposto a algum tipo de risco, por lei, o empregador, a empresa tem que fornecer todos os EPIs necessários. E aí eu entro fornecendo um óculos de segurança graduado, no grau da pessoa. Então, essa é a minha atividade principal hoje. Em paralelo, é claro, otimizando o meu tempo, a gente faz também a Juness, e graças a Deus estamos conseguindo crescer na velocidade que a gente gostaria, até porque a gente está tendo que dividir parte do nosso tempo, mas fazendo um trabalho com muito profissionalismo também, assim como vocês, tentando
construir uma equipe com muita solidez, uma equipe muito técnica, com informações relevantes para poder colocar e posicionar a nossa empresa, nossos produtos no mercado que está cada vez mais competitivo. Então, essa é a minha história, né? E aí, é claro, com essa experiência passada, eventualmente, quando surge algum assunto relacionado a colágeno, as pessoas perguntam, comentam, e o Bruno agora tendo essa necessidade aí de conversar com vocês sobre isso, me convidou e estou aqui à disposição, tá bom? Perfeito, irmãozão. Gratidão. Manda ver, então. Quiser compartilhar a tela, dominar, que agora é contigo. Então tá, Bruno, eu vou compartilhar assim com vocês todos. Eu dividi aqui uma apresentação rápida, tá? Mas é claro que isso aqui não é um monólogo, não sou só eu que falo, não. Então, assim, anotem sim as dúvidas e questionamentos, que no final a gente vai poder trabalhar cada uma delas, tá? Eu queria passar para vocês um pouquinho mais de informação, técnica inclusive, para explicar o que é um colágeno, né? A diferença entre um colágeno e um colágeno hidrolisado, tá? Algumas questões técnicas sobre a especificação, sobre propriedades, sobre benefícios que ele tem. E depois entrar propriamente nos nossos 3 naaras, nosso Naara Tangerina, que foi reformulado agora, o que mudou nele, o que nós ganhamos hoje com essa nova reformulação, nosso Naara Chocolate, por que nosso Naara Chocolate tem um produto diferenciado, um colágeno chamado Verisol, e não é o mesmo colágeno do Naara Tangerina, o Hair Nails, por que o Hair Nails tem uma função específica de fazer crescer e estruturar unhas e cabelos, tá? E aí no final a gente faz um fechamento geral. E, é claro, se tiver algum questionamento relevante, importante, a gente vai estar esclarecendo hoje. Se porventura surgir alguma dúvida posteriormente, vou também deixar aqui meus contatos e vou estar aberto também a poder esclarecer e ajudar no que for possível. Bom? Então, vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Estão me ouvindo? Não perdi a conexão, não. Estão ouvindo, né? Parecendo, certinho. Tá bom. Então tá, só que a tela não está... Ele não maximizou a tela. Agora sim. Pessoal, o que é o nosso Naara, na verdade? O nosso Naara, ele é um blend de vários produtos, mas que tem no seu carro-chefe um colágeno hidrolisado. Tá? Vou te falar o seguinte, só pelo colágeno hidrolisado que tem no nosso Naara, já valeria muito a pena o uso dele. Que é um produto realmente diferenciado. E a gente vai explicar por quê. Agora, aliado a isso, ainda nós temos um blend de outros produtos que tornam esse produto ainda mais especial, né? Tudo aquilo que faz parte da composição dele. L-cisteína, niacina, ácido pantotênico, zinco, enfim, uma série de produtos que tem uma sinergia muito forte com o nosso colágeno e ele faz uma suplementação fantástica do ponto de vista de reposição de colágeno no nosso organismo. E ainda consegue estruturar, melhorar a parte funcional, a parte digestiva, a parte intestinal, a parte de detox, enfim. Ele dá uma condição ótima para que esse colágeno seja melhor absorvido pelo corpo, tá? E vamos falar também um pouquinho sobre as questões técnicas, funcionais e nutricionais do nosso Naara. O que é o colágeno, gente? Por definição, colágeno é uma proteína animal, uma proteína que os animais mamíferos produzem, tá? Hoje, o colágeno ele compõe 30% de toda a proteína presente em nós, seres humanos. Ou seja, é a proteína mais abundante no corpo humano. E ele consiste e está presente em peles, em tendões, em cartilagem, em ligamento, em todos os tecidos conectivos do nosso corpo. Tá? O fígado humano é revestido de colágeno. Cada veia do nosso corpo tem a bitola interna dela revestida por colágeno. Tá? Os ossos, 25% a 30% da composição óssea do nosso corpo é proteína colagênica. Agora, é claro, o colágeno tem uma função diferenciada em cada parte do nosso corpo, tá bom? E o colágeno animal, na matéria-prima animal, é a fonte de matéria-prima que as indústrias utilizam para produzir a gelatina e o colágeno hidrolisado, que no nosso caso é o que a gente usa no nosso Naara Tangerina, nos nossos Naaras, tá bom? Em termos de composição, como eu falei ainda, tá? 30% de todo o complexo proteico do nosso corpo é proteína colagênica. Em massa seca, tá? Base seca, retirando umidade. 75% da pele nossa hoje é composta de colágeno. 70% de toda a cartilagem do nosso corpo hoje é proteína colagênica.
Nos tendões, a concentração de colágeno chega a 85%, tá? Se nós pegarmos a matriz óssea, nossa, a matriz óssea é orgânica, se você pegar o osso e retirar o que são minerais, o colágeno representa 95% da matriz orgânica presente nos ossos. Isso representa 25% de toda a massa do nosso osso, tá? 6% de toda a produção, de toda a composição muscular é proteína colagênica. Ela está abundantemente distribuída em todas as bitolas internas dos nossos vasos sanguíneos. Ela tem uma função chamada função de barreira hematoencefálica. O colágeno, ele reveste o cérebro do nosso corpo. O cérebro do nosso corpo. Para quê? Para prevenir que problemas, para prevenir que doenças decorrentes que estejam na corrente sanguínea entrem no nosso cérebro de forma mais fácil. Então, ele cria uma barreira para isso. Foi feito um estudo bem interessante há um tempo atrás. Eles pegaram e colocaram um corante, tá? Um corante natural, claro, que é absorvido pelo corpo, e eles fizeram um rastreamento para saber onde que esse corante estava. Esse corante, via sistema, via vaso sanguíneo, ele conseguiu atingir todos os órgãos do nosso corpo, com exceção do cérebro. E aí, por estudar e verificar o que? Existe uma camada de colágeno que protege o cérebro, prevenindo isso aí, tá? E também está presente lá na parede intestinal, nos tecidos conjuntivos fibrosos. Então, o nosso colágeno hoje está presente em toda a parte estrutural do nosso corpo. O que acontece? A partir dos 25 anos, existe uma queda na produção de colágeno, tá? Não que nós vamos perder colágeno só aos 25 anos. Não, nosso colágeno a gente vai perdendo desde que nós nascemos. Só que a balança sempre é positiva. O nosso corpo tem capacidade de produzir mais colágeno do que nós vamos perdendo diariamente. Isso até os 25 anos em média. Aos 25 anos, essa balança fica equiparada. Nós perdemos, nós produzimos. A partir dos 25 anos, inverte isso aí. A partir dos 25 anos, o nosso corpo não consegue mais repor na mesma velocidade a quantidade de colágeno que a gente vai perdendo por uma série de fatores. Alimentação, estresse, fator oxidativo, né? A oxidação celular acontece e leva ao envelhecimento, à morte e, posteriormente, à inviabilidade de você repor esse colágeno no corpo. Enfim, uma série de fatores fazem com que, a partir de uma certa idade, o nosso corpo vá reduzindo, em média, 1 a 1,5% a produção de colágeno por ano. Então, a partir dos 25 anos, gente, é realmente necessário fazer a suplementação. Para quê? Para trabalharmos de forma preventiva, para evitar que um corpo que nunca suplementou com colágeno chega aos 45, 50 anos, já com déficit muito grande de colágeno no corpo, e aí, em vez de fazer uma manutenção preventiva, tem que entrar com um tratamento corretivo, que é muito mais caro e que é muito menos eficiente, tá? Ainda mais se falando em segurança, ainda mais falando em saúde, tá bom? Tá. Eu acho que essa imagem, para mim, pelo menos, não está muito legal, não está muito visível. Vou tentar aqui traduzir para vocês, tá? Isso aqui é o colágeno da nossa pele. Melhor, isso aqui é a estrutura do nosso tecido epitelial, pele, tá? Nós temos aqui a parte externa. Dá para ver o cursor, gente? Bruno, dá para ver o cursor? Dá para ver, tá tranquilo. Uhum. É que para mim sumiu aqui. Nós temos aqui a parte externa da pele, que é a parte que é a epiderme, da nossa pele. Nós temos, volta aqui. Nós temos a parte interna da pele, que é a derme, e nós temos a hipoderme. É essa parte aqui, ó, que nós precisamos suplementar, essa parte que compõe a maior quantidade de colágeno na pele, tá? E é aqui que começa a faltar, e aqui, por exemplo, na pele que a gente começa a ter a flacidez pela falta de estrutura do tecido epitelial. Epiderme, derme, hipoderme, tá? O que compõe? Isso aqui é um tecido jovem. O que nós temos aqui, ó? Nós temos uma proteína chamada fibroblasto, não dá para ler, mas está aqui o fibroblasto, que é a proteína precursora da produção de colágeno e da elastina. Então, quando nós deixamos de produzir fibroblasto, por exemplo, a gente tem uma queda grande na produção de colágeno e elastina na pele. Então, nós temos que suplementar isso aqui para manter esses fibroblastos ativos e aí aumentar a concentração de colágeno nessa estrutura toda aqui dentro, tá? Lembrando que é principalmente na parte da derme que nós temos a maior concentração de colágeno e elastina, tá bom? O que é um colágeno hidrolisado? Tá? Se você pegar um colágeno e um colágeno posteriormente hidrolisado,
Se nós formos avaliar a estrutura química dele, a gente vai encontrar esse colágeno sempre num trio. Ele está sempre em 3 cadeias, em tríplice hélice, composto por uma sequência de aminoácidos. Tá? O tamanho da estrutura desse gel, o tamanho da cadeia proteica, determina se nós temos um colágeno que ainda é considerado uma gelatina ou se nós temos um colágeno que é considerado um colágeno hidrolisado. Isso por quê? Porque isso determina o tamanho do peso molecular da proteína. Tá bom? Esse colágeno é composto por 3 aminoácidos. E aqui tem uma informação bem legal, gente. Existe uma sequência caracterizada desses aminoácidos que é composto por um aminoácido chamado glicina, prolina, e da prolina existe um subproduto chamado hidroxiprolina. Esse aqui é um aminoácido marcador. Por quê? Porque nós temos hoje glicina e prolina que você consegue encontrar em outras proteínas, tá? Porém, a hidroxiprolina é o único aminoácido presente e somente presente na proteína do colágeno. Então, você nunca vai encontrar uma hidroxiprolina, por exemplo, na proteína do leite, ou na proteína da soja, ou se alimentando de um, sei lá, de um pedaço de picanha, por exemplo. Você não vai encontrar isso aqui lá. E é esse aminoácido que, uma vez absorvido pelo corpo, o corpo reconhece a hidroxiprolina e fala, opa, essa proteína é uma proteína de origem colagênica. Então, eu, corpo, não vou transformar isso aqui em energia. Isso aqui não está entrando como fonte energética, ele está entrando como fonte de suplementação para onde o nosso corpo reconhece que está faltando. Tá? Então, é essa sequência de aminoácidos, a glicina, a prolina e a hidroxiprolina, principalmente, que são marcadores e que identificam para o nosso corpo o que é um colágeno de origem, o que é uma proteína de origem colagênica e que entra, assim, como fonte de suplementação do nosso corpo. Tá bem? Seguindo, tá? Se nós pegarmos... vamos lá. O colágeno é uma proteína de origem animal. Então, as indústrias que processam, extraem e produzem colágeno usam como fonte de matéria-prima componentes e partes de animais, tá bom? Nós temos hoje 2 fontes de matérias-primas utilizadas em escala industrial para a produção de colágeno e colágeno hidrolisado, que são peles bovinas e suínas, principalmente, e ossos, oceína de boi ou de porco, tá? É possível fazer outros tipos de colágenos? Sim, é possível. Mas em escala industrial são usadas esses 2 tipos de matéria-prima, pele e osso, bovino ou suíno. No nosso Nara, de que fonte, de que matéria-prima que nós temos hoje o colágeno? É extraído de que fonte? Todos os nossos Naras, tá? É utilizado como fonte de matéria-prima pele bovina. E aí tem uma informação e tem uma explicação técnica, inclusive do ponto de vista de restrição. É possível fazer gelatina de pele suína? Sim, é possível. Mas se eu tenho qualquer componente, qualquer traço de proteína, de proteína suína em qualquer alimento, nós restringimos o mercado chamado mercado halal, que é o mercado muçulmano. Então, o nosso Nara, por exemplo, não poderia estar sendo consumido por pessoas que são religiosas e que são de origem muçulmana por questões de restrição religiosa, inclusive. Então, o nosso Nara, tanto tangerina quanto chocolate, como o Herineios, tem na sua fonte proteína colagênica extraída de pele bovina, tá bom? No Brasil, gente, não tem nenhuma fábrica que produz gelatina de pele de osso, que produz gelatina de oceína, de ossos. Tá? Na Europa é comum, Estados Unidos é muito comum, Ásia, China tem muita planta disso aqui. No Brasil, nós temos fábricas, grandes fábricas, as maiores do mundo estão aqui, os maiores fabricantes do mundo estão aqui, produzindo, são poucos, mas são os maiores, tá? Produzindo gelatina com pele bovina e pele suína. Uma informação legal aqui também. Vamos pensar o seguinte, ó. Quando uma planta que produz o colágeno recebe a matéria-prima que vai dar origem ao colágeno hidrolisado, se nós isolarmos a proteína colagênica que está na pele e identificarmos o tamanho do peso molecular dela, nós vamos encontrar um peso molecular de 300.000 Daltons. Daltons é a unidade de medida que identifica o tamanho do peso molecular, tá?
Então, uma proteína que não foi processada, lá na matéria-prima ainda tem 300 mil Daltons, tá bom? Quando nós submetemos essa proteína, é melhor, quando nós submetemos essa matéria-prima a um processo químico, a um processo com hidrólises químicas, a um processo com hidrólises térmicas, e aí é feito todo um processo de purificação, de concentração, de esterilização e secagem, nós transformamos o colágeno in natura, que tem um tamanho de 300 mil, num colágeno que tem um peso molecular 100 mil Daltons. Esse colágeno com tamanho 100 mil Daltons recebe o nome de gelatina. Então, gelatina é um colágeno que foi processado, mas não foi hidrolisado. E ele tem, em média, um tamanho de peso molecular 100 mil. Tá? Nós reduzimos... Cadê o meu cursorzinho? Subiu o meu cursor aqui. Nós reduzimos de 300 mil para 100 mil. Agora, se nós submetemos essa gelatina a uma nova etapa de processo, fazendo um processo de hidrólise, adicionando uma enzima química, e essa enzima vai começar a quebrar a proteína, vai começar a diminuir o tamanho da proteína, consequentemente vai reduzir o tamanho do peso molecular, nós vamos transformar a gelatina em colágeno hidrolisado. Então, o que é um colágeno hidrolisado? É uma proteína, é uma gelatina, que sofreu um processo de hidrólise, hidrolise. Hidroágua lisa é quebra. Você quebra de forma coordenada partes da proteína colagênica, diminuindo o tamanho do peso molecular. Para que isso? Para fazer com que o produto fique o menor possível, para que se aumente a taxa de absorção pelo corpo. Tá bom? Um exemplo, aquela gelatina de sobremesa que a gente compra no mercado, tá? Ali tem colágeno? Tem colágeno. Só que o colágeno entra ali dentro como fonte de gelificação, ele entra como elemento para gelificar aquilo. Ele não entra como elemento para suplementar o nosso corpo, tá? Um exemplo, como é que se faz gelatina de sobremesa? Tem que dissolver. Em que água? Amanda, ajuda aí. Para você fazer gelatina de sobremesa, você tem que dissolver em que água? Água quente. Água quente. Quente. Por quê? Porque se você dissolver em água fria, você não consegue dissolver, vai formar um grumo. Isso acontece porque essa gelatina que tem o tamanho de 100 mil Daltons, ela ainda tem muita estabilidade química, ela tem estabilidade térmica, ela tem estabilidade que faz com que nós não conseguimos quebrar essa gelatina. Então, para você fazer essa sobremesa, tem que dissolver em água quente. Em água quente, você solubiliza ela, mas quando resfria, ela volta a gelificar. Essa gelatina, gente, que está presente na sobremesa, nosso corpo absorve 20% a 30% no máximo dela. Por quê? Porque ela tem uma geometria grande e tem muita estabilidade. Para aumentar a absorção, temos que fazer o quê? Quebrar a proteína, através de um processo de hidrólise. Tá? Então, aqui, ó, nós temos um colágeno, que ele é insolúvel em água quando ele está na condição in natura. Tamanho 300 mil Daltons. Aí é feito um processo, hidrólises químicas e água quente, você extrai o colágeno da matéria-prima e transforma esse colágeno em gelatina, proteína com tamanho 100 mil Daltons. Nessa condição, o nosso corpo não consegue absorver de forma satisfatória. Para isso, nós temos que colocar uma enzima da família das proteases, que vai começar a atuar e vai quebrar essa gelatina. Só para saber, eu estou aparecendo no canto da tela. Dá para ver a tela inteira ou os participantes estão em cima da apresentação? Dá para ver a tela inteira, cada um controla a sua. Então tá bom. Tranquilo. Quando nós fazemos um processo de hidrólise, nós vamos quebrando a proteína, nós vamos transformar a gelatina em colágeno hidrolisado, tá? Então, quando eu coloco uma enzima numa gelatina, que tem tamanho 100 mil, a enzima começa a atuar e começa a derrubar o tamanho do peso molecular. Ele derruba de 100 mil para 90 mil, para 80, para 70, 50, 60, 40, 30 mil. Até 30 mil ainda é considerado gelatina. A nomenclatura dada é gelatina. Quando se atinge o tamanho de peso molecular na faixa de 25 mil Daltons, o que acontece? Muda-se a nomenclatura. O colágeno, gelatina, passa a ser chamado de colágeno hidrolisado. Tá? Então, quando atinge o tamanho de peso molecular 25 mil Daltons, colágeno hidrolisado. Agora, se eu hidrolisar um pouco mais e derrubar para 20 mil Daltons, como é que chama esse produto? Colágeno hidrolisado. E se eu hidrolisar mais ainda, para 15 mil, para 10 mil, como é que chama isso? Continua sendo chamado de colágeno hidrolisado. E se eu reduzir para 3 mil, que é o tamanho do peso molecular,
que é o do colágeno que está no nosso Nara, tangerina, ele ainda tem o mesmo nome, colágeno hidrolisado. E aqui tem uma informação importante, inclusive de mercado, gente. A nomenclatura dada para um colágeno de tamanho 25.000 Daltons já é colágeno hidrolisado. A legislação fala isso. Tecnicamente falando, é um colágeno hidrolisado. Tá? Agora, concorda que existe uma diferença grande entre um colágeno de 3.000 Daltons e de 25.000 Daltons? O nome dado é o mesmo, colágeno hidrolisado. Só que a performance, a absorção dele vai ser muito diferente. E o que tem no mercado? Está cheio de colágeno hidrolisado com tamanho 20.000, 25.000, 15.000. Cheio. Só que por força de legislação no Brasil, não é ainda obrigatório colocar no rótulo do produto o tamanho do peso molecular. Então está cheio de colágeno que tem a nomenclatura dada certa, colágeno hidrolisado, mas tem um tamanho muito maior do que o nosso. O nosso colágeno tangerina, tem um tamanho na faixa de 3 a 4.000 Daltons, tá? E o Verisol, ele é ainda mais hidrolisado, ele é ainda menor. São pouquíssimas as empresas que conseguem chegar nesse grau de hidrólise. Talvez no mundo umas 5 empresas conseguem fazer isso, tá? Então, essa é uma primeira grande diferença. O colágeno hidrolisado que compõe o Nara, ele conseguiu sofrer, dentro de uma escala industrial, o maior grau de hidrólise possível, o que fez com que nós tivéssemos o menor peso molecular possível dentro de uma escala de um produto chamado colágeno hidrolisado. Tá? Então, o nosso disparado é o colágeno do mercado que tem o menor peso molecular. Tá bom? Tá claro? Isso é importante saber, tá? Porque isso explica por que o nosso colágeno consegue, através de uma absorção maior, dar um resultado e uma eficiência de tratamento muito mais rápida e, consequentemente, muito mais barata do que os demais. Bom? Seguindo. Deixa eu tirar aqui. Se você pegar o Nara tangerina, a gente sempre fala, o nosso Nara tem 12 gramas de colágeno hidrolisado. Sim, 12 gramas base úmida. Se for falar em base seca, nós temos 11 gramas de proteína pura. Por quê? Porque 93% do colágeno tangerina, que vai no colágeno tangerina, é proteína pura, e os outros 7%, que fazem parte também do colágeno em pó, é composto de cinzas, e embora o colágeno parece ser seco, porque ele está em forma de pó, ele ainda tem 5% de umidade. É por isso que, se você pegar o rótulo, se você pegar aqui atrás, ó, e ler lá proteína, você vai ver proteína 11 gramas. O que é isso? É a quantidade de colágeno base seca que tem no nosso Nara, tá? Nessa condição, dessas 11 gramas que tem na composição do nosso Nara tangerina, 99% ou mais são absorvíveis pelo corpo. É a mais alta taxa de absorção de um colágeno que tem no mercado. Por quê? Porque o colágeno ele tem uma biodisponibilidade alta. Tem. Agora, a maior biodisponibilidade de um colágeno que a gente consegue ter num sistema é o que está no nosso colágeno. O que é biodisponibilidade? É a quantidade de elemento, de substância, a concentração máxima que você está ingerindo comparado com aquilo que o corpo consegue segurar, reter. E o nosso colágeno faz com que a gente tenha uma biodisponibilidade de quase 100%. Tá? Isso aqui é fantástico comparado com o que tem no mercado. Gente, eu conheço outros produtos da época da concorrência que não chegava nem perto disso. Assim, quando você conseguia uma absorção, uma biodisponibilidade de 80%, 85%, você batia a palma. Nós chegamos acima de 99%. Resultado comprovado pelo fornecedor de Gelita. Tá bom? Composição do nosso Nara. Lembra das aminoácidos? 27% de glicina, 15%, composição do colágeno que participa da composição do Nara. 27% de glicina, 15% de prolina, que são os aminoácidos, 13% de proxprolina. Tá? Nessa condição, nessa distribuição, nós temos um colágeno muito similar ao colágeno tipo 1 e tipo 3 da pele e também um colágeno tipo 2, que é o colágeno tipo de cartilagem. Tá? Os aminoácidos do colágeno diferem de todos os demais aminoácidos, de todas as demais proteínas. Por isso que ele consegue ser reconhecido pelo corpo. Tá? Não tem gordura, o colágeno não tem carboidrato e não tem colesterol. Eu já vi rótulo que fala assim, colágeno sem colesterol. Claro que não tem colesterol. Tá? Então, sem colesterol é uma força que os caras estão colocando para indicar que é um produto melhor, mas não é, porque não tem colesterol. Assim como você não consegue ter colesterol em nada que é de produto vegetal. Colesterol
é uma gordura animal, tá? Ele tem excelente digestibilidade e o risco alergênico dele, gente, é quase nulo. É muito, 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 muito raro ter alguma pessoa que tem algum tipo de reação, algum tipo de intolerância a essa proteína, tá? Segundo, mecanismo de absorção do colágeno. O colágeno hidrolisado ou peptídeos de colágeno, após você administrá-lo de forma oral, eles são absorvidos na parede do intestino. E eles já caem na corrente sanguínea em média, 15 minutos após a ingestão. Então, a absorção dele é muito rápida, tá? E o tratamento dele e a distribuição no corpo todo é muito rápido. Em questão de minutos, já consegue observar. E como é que você faz isso? Se você tomar o colágeno agora, daqui a 15 minutos, tirar o sangue da pessoa e analisar aquele aminoácido chamado hidroxiprolina, você já vai encontrar hidroxiprolina lá, que é o sinalizador, tá? O colágeno ele é distribuído no corpo todo. E, detalhe, ele não vai para onde nós queremos, gente. Ele vai para onde o corpo precisa, tá? Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. O pessoal está tomando colágeno, geralmente mulheres que querem resultado imediato, né? Fala, pô, Marcos, estou já no segundo pote, não vi resultado na minha pele. Que bom, tá? Porque se não está indo para a pele, está indo para uma área mais nobre que uma área de estética. Ele deve estar suplementando e corrigindo uma deficiência em ossos, suplementando e corrigindo uma deficiência em cartilagem, articulações, que a médio e longo prazo iria dar um problema de saúde, não de estética. Então, segue tomando, que quando a casa ficar em ordem, tá? Articulação, junta, ossos, ele vai começar a suplementar também pele. E nós temos, através do uso, através do consumo do colágeno, né, um sistema que vai estimular a produção de colágeno tipo 1 e 2. Pela biossíntese que existe entre o colágeno do nosso corpo com o colágeno que é suplementado, tá? Então, o colágeno, ele entra assim, tem uma contribuição muito grande na manutenção e na regeneração de todos os tecidos cartilaginosos do corpo também, tá? Então, outra coisa, não tem que ser um colágeno tipo 2, cuja origem é matéria-prima cartilaginosa, para fazer bem para a cartilagem. Um colágeno tipo 1, que é extraído de pele, também faz bem para a cartilagem, tá? Outra informação legal, importante. Tem gente que acha que, inclusive pessoal da área médica, se tiver algum médico aqui, pode até me corrigir, mas às vezes falta essa informação. Tem pessoas que associam colágeno tipo 2, cartilagem, como sendo um colágeno especial para fazer bem para o cartilagem do nosso corpo. Não necessariamente. Porque uma vez hidrolisado o produto, você consegue quebrar tanta proteína, tá? E se você analisar a distribuição do peso molecular e analisar também a distribuição dos aminoácidos, eles são muito análogos. Então, mesmo o colágeno tipo 1 vai suplementar um colágeno de cartilagem. Tá bom? Benefícios do colágeno. Tá? Isso aqui está em quilos e quilos de estudos bibliográficos. Eu, inclusive, tenho bastante coisa em relação a isso aqui, tem bastante material, estudos feitos em universidades renomadas, que atestam e comprovam que a proteína colagênica tem que sim ser ministrada como fonte de reposição. Ela vai melhorar a textura da pele, ela vai dar tonacidade para a pele. O que é isso, gente? Uma pele que tem pouco colágeno, além de ficar flácida, ela não vai conseguir se reidratar naturalmente. E quando eu falo em reidratação, é a hidratação de dentro para fora. Tonacidade é você conseguir dar essa condição para a pele poder se reidratar. Ela vai ajudar, vai proteger e vai regenerar todas as articulações do nosso corpo. Ela vai retardar a fadiga quando você está num grau de estresse através de um processo de atividade física. O colágeno tem também essa função. Estimula o crescimento de cabelo e unha. Veja bem, colágeno é importante para o crescimento de cabelo e unha. Daqui a pouco eu vou explicar uma diferença até no entendimento do colágeno, aí, quando a gente for falar do hair and nails. Então, o colágeno ele estimula o crescimento de cabelos e unhas. Daqui a pouco eu explico uma coisinha melhor, tá? Ele vai melhorar a elasticidade, a estrutura da pele e de todos os tecidos conectivos. Vai fazer um benefício danado para músculos, tendões, ligamentos, vasos sanguíneos e ajuda a manter também toda a estrutura da massa muscular do nosso corpo. De novo, a não suplementação de um colágeno a partir dos 25 anos vai fazer com que todas essas áreas fiquem deficitárias a partir de um certo momento, a partir dos 25 anos. Em algumas pessoas, pelo biotipo, pela alimentação dela, pela vida regrada ou desregrada, a descontinuidade, a deficiência vai acontecer mais em ligamentos e tendões ou ossos. Outras pessoas mais em pele. Depende também do biotipo, depende também até da genética da pessoa. Tá?
Geralmente o pessoal, o europeu sente muito mais isso aqui em pele. O europeu tem uma tendência de você verificar o efeito do tempo na pele maior, por exemplo, de pessoas que estão mais expostas ao sol, pessoas da raça negra, e aí vai. Tá? Então, tudo isso aqui são pontos onde, se não for feita uma suplementação adequada, a partir dos 25 anos a gente vai estar colocando um condicionante ruim do ponto de vista de qualidade de saúde do nosso corpo. Tá bom? Detalhe aqui interessante, gente. As mulheres, elas são duplamente penalizadas. Uma porque ocorre a queda do colágeno, produção do colágeno a partir dos 25 anos. Porém, essa redução ela é muito mais expressiva, muito mais significativa quando as mulheres entram na menopausa. Tá? O que acontece? Na menopausa cai o estrogênio, o hormônio feminino. O estrogênio caindo, ele tem um impacto direto na produção de uma proteína chamada fibroblasto, que é a proteína precursora da produção de colágeno. Então, as mulheres, quando entram na menopausa, a queda, a redução de colágeno no corpo é muito maior do que, por exemplo, nos homens. Isso explica, por exemplo, por que as mulheres têm 3 vezes mais problema de osteoporose que os homens. Porque uma das partes da mulher que mais sofre essa queda causada pela menopausa, causada pela redução do hormônio feminino, do estrogênio, é a suplementação do colágeno dos ossos. Tá? Então, é importante, sim. Agora, não espere chegar aos 45 anos, sei lá, no momento que você está na menopausa, para começar a fazer uso disso aqui. Porque você vai ter que entrar com colágeno já com tratamento corretivo não preventivo. Suplemente a partir dos 25 anos. Tá bom? Bom, outra informação interessante, abrindo parênteses aqui dentro, ó. Entre vários benefícios do resveratrol, nosso reserve, resveratrol tem a função de ser um agente antioxidante fantástico, né? Combate radical livre, protege a pele. Mas o resveratrol também é considerado um fitoestrógeno. Pequeno parênteses, o que é um fitoestrógeno? O resveratrol, ele não vai suplementar, ele não vai repor a concentração de estrogênio na mulher, mas ele vai enganar o organismo. Se você pegar assim a estrutura química do resveratrol, é quase que análogo à estrutura química do estrogênio. Então, quando você toma o resveratrol, quando você toma o reserve, por exemplo, tá, você diminui o efeito causado pela redução do hormônio feminino no corpo. Então, o resveratrol também é considerado um fitoestrógeno. Então, resveratrol e colágeno, para as mulheres que estão na menopausa, eu diria o seguinte, que é a dupla perfeita, é a dupla dinâmica, é fundamental também, tá? Vamos tentar valorizar essa informação para poder colocar esses dois produtos no mercado. Gente, perguntas que eu mais ouço, perguntas que a pessoa me manda aqui no meu WhatsApp, perguntando e questionando. Qual que é a melhor hora de tomar o Nara? Tá? Tem 2 vertentes. Tem estudos de pessoas, médicos, que indicam você tomar à noite, e aí tem toda uma fundamentação de si. Tem pessoas que falam que é para tomar de manhã. Tá? Eu vou falar o seguinte, ó, a melhor hora é a hora que você toma. Tá? Essa é a melhor tomar o Nara. Hora ruim é aquela hora que você não faz uso do Nara. Então, assim, ó, toma na hora que for melhor para você. Eu, particularmente, tomo de manhã. Eu acordo em jejum, vou lá e tomo o Nara e acabou. Tomo os dois. Tomo Nara, tangerina, e depois tomo Nara, Herinix. Tá? É o que eu tomo hoje. Tem gente que toma à noite. Eu tomo de manhã, faz bem para mim, me sacia, porque, entre outras coisas, o colágeno também tem essa função, tá? Ele diminui um pouco a saciedade. O colágeno hidrolisado, ele atua ele atua e controla a concentração de 2 hormônios que produzem, que aumentam o apetite. Ele reduz isso aí. Então, ele também tem um efeito. Fora aquele efeito de fazer com que esse colágeno ele toma conta de todo o corpo do estômago, e você tem uma saciedade provocada por isso, tá? Ele também atua na redução da concentração de 2 hormônios que desenvolve e faz com que você tenha mais vontade de comer. Então, é um benefício também. Eu tomo de manhã por conta disso aqui, tá bom? Outra coisa, gente, diferença de colágeno. Já perguntaram para vocês qual que é a diferença de colágeno tipo 1, tipo 2 e tipo 3? Tá, vamos lá. Existem hoje mais de 20 tipos de colágenos, tá bom? Em escala industrial, nós temos 3 colágenos, o tipo 1, tipo 2 e 3. O que dá a tipificação do colágeno? O que dá o tipo de colágeno não é para onde ele vai ser usado. É sim a fonte da matéria-prima que ele foi obtido. Tá? Tipo 1 é colágeno que você extrai de pele, e o tipo 3
também de pele e ossos. O tipo 2 é o colágeno que você extrai como fonte de matéria-prima, cartilagem, tá bom? Quando eu falo que eu tenho um colágeno tipo 1, não quer dizer que o colágeno tipo 1 vai fazer bem só para a pele. Por quê? Porque ele foi extraído de pele. Não. O colágeno tipo 1 é uma tipificação dada para identificar qual que é a fonte da matéria-prima. Então, tipo 1, pele, e tipo 3 também pele e ossos, tipo 2, cartilagem. De novo, não quer dizer que um colágeno tipo 1 vai fazer bem só para a pele, assim como não quer dizer que um colágeno tipo 2 de cartilagem vai fazer bem só para a cartilagem. Não, tá? Vou buscar aqui uma informação que não tem no mercado, que é uma informação que a empresa Gelita, que eu trabalhei por anos, fez. Foi feito um estudo há uns anos atrás, onde foi feito um mapeamento do carbono 14 de um lote específico de um colágeno hidrolisado tipo 1. E esse colágeno foi suplementado por um grupo de pessoas. E depois fizeram um rastreamento para saber onde que esse colágeno, através do mapeamento do carbono 14, onde que ele estava presente no corpo das pessoas. Bom, se é um colágeno tipo 1, era de se esperar que você fosse encontrar grandes concentrações na pele. E foi encontrado? Sim, foi. Na pele do cabelo, no tecido epitelial do corpo todo, foi encontrado. Mas também foi encontrado em ossos, tipo 1. Também foi encontrado em tendões e ligamentos, e também foi encontrado em cartilagem, ou seja, um colágeno tipo 1, uma vez hidrolisado, ele vai suplementar onde o corpo está deficitário. Então, não é porque é um colágeno tipo 1 ou tipo 2 que vai fazer bem só para a pele ou fazer bem só para a cartilagem. Não, tá? Mas existe um conceito no mercado de que se você tem que suplementar e repor colágeno e cartilagem, tem que tomar um colágeno tipo 2. Não é uma verdade absoluta. O colágeno tipo 2 vai fazer bem para a cartilagem? Vai, mas não só para a cartilagem. Assim como o colágeno tipo 1 não vai fazer bem só para a pele. Vai fazer bem também para colágeno e cartilagem. Então, o nosso NARA pode sim perfeitamente suplementar alguém que quer usar um colágeno como fonte de reposição para reposição de cartilagem, tendões e ligamentos. Tá bom? Outra coisa, eu não estou vendo vocês todos, tá? Estou vendo só o Bruno aqui e a Amanda. Alguém já experimentou fazer chá de nara? Nunca? Esse não. Cara, se você fizer um chá de nara, tangerina, é joia, mas é um pecado. Não façam isso, gente. Não façam isso, tá? Não porque a água quente do chá vai alterar a característica do colágeno. Não faz nem cócega. Esse colágeno foi hidrolisado. Ele sofreu um ataque químico muito mais severo do que a temperatura da água quente. Porém, é fundamental para que nosso corpo consiga absorver de forma adequada, tá? É fundamental que nós tenhamos um colágeno de alto grau de hidrólise, com baixo peso molecular, mas que também tenha vitamina C. Colágeno que não tem na composição vitamina C se perde muito na capacidade de absorção, tá? Por exemplo, colágeno de farmácia de manipulação, que o pessoal prepara um colágeno hidrolisado só com colágeno e não tem a vitamina C, ele não vai dar a mesma absorção. Mesma coisa no nosso NARA. Se retirar a vitamina C do nosso NARA tangerina, por exemplo, ele não vai ter a mesma absorção do que o colágeno do nosso NARA com vitamina C, tá? E o que acontece? Temperaturas altas, embora não faça mal para o colágeno, ele faz um mal danado para a vitamina C. A vitamina C, ela é muito sensível a temperaturas, então temperatura alta desnatura a vitamina C, diminui, reduz ou até zera a concentração da vitamina C, e aí nós perdemos em capacidade de absorção, tá? Então não faça isso. Outra coisa, já vi muita gente fazendo algumas receitas, cookies, não sei o que, usando nara tangerina. Eu já falei com algumas pessoas que são formadores de opinião. Não faça isso, ou se usar, use no momento da fabricação da sobremesa ou da comida, onde a temperatura vai estar mais baixa possível para você não perder as propriedades, os benefícios que a vitamina C tem nos dois colágenos, tanto tangerina quanto no chocolate. Tá bom? Outra coisa, restrição para grávida, pacientes pós-cirúrgicos. Não existe restrição. Não tem nenhum estudo que fala que uma mulher grávida não possa tomar, não possa suplementar o colágeno. É uma proteína, gente. É uma proteína de origem animal. É a mesma coisa que falar que a mulher não pode comer, por exemplo, um bife quando está grávida. Só que o bife vai entrar como fonte de energia e o colágeno entra como fonte de reposição de proteína colagênica. Então não tem. Porém, já que existe a nossa orientação de sempre, uma pessoa que está fazendo um acompanhamento médico, sempre submeter as informações para o médico responsável, leve a informação para o médico, tá bom?
Pacientes pós-cirúrgicos têm problema? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O colágeno hidrolisado vai fazer um bem danado para pessoas que estão em processo pós-cirúrgico. Tá? Até de cicatrização. Então, pode usar sim. Outra coisa que se fala muito, eu coloquei aqui edulcorantes, por quê? Porque tem uma dúvida muito grande. As pessoas entendem que o edulcorante, que faz parte da composição do NARA, são os corantes, e não são, gente. Edulcorantes é uma família de adoçantes sintéticos que, no meu ver, era talvez o maior vilão ainda do NARA. Eu vou falar assim, o nosso NARA, ele é excepcionalmente bom, é o melhor que tem no mercado. Ele só não estava perfeito porque existe ainda um nicho de consumidores que são totalmente aversos ao uso de edulcorantes, tá? Existem nutricionistas, inclusive, que independente da concentração, se tem um edulcorante, ele não indica. Tem pessoas que, quando lê no rótulo que tem edulcorantes, que é essa família de adoçantes sintéticos, não consomem, tá? Não é problema a concentração que está no nosso NARA tangerina, não. Por quê? Porque a concentração que tem ali do edulcorante é muito baixa comparada às concentrações que alguns estudos indicam possíveis relações com doenças, tá? Porém, o que a empresa fez para tirar fora? Ela alterou a composição dos nossos NARAs. E a condição deles hoje aqui é uma condição muito melhor do ponto de vista de saúde. Então, eu diria o seguinte, que hoje o nosso NARA tangerina está perfeito. Assim como o nosso chocolate também está perfeito, tá? Já vou explicar sobre isso. Beleza? Continuando? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso NARA tangerina. Como é que está o tempo, Bruno? Tá contigo aí, tá tranquilo. Então, beleza. Estou quase terminando já. Agora é a reta final, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso NARA tangerina, o nosso NARA chocolate e o Hereneiros. De novo, se você pegar lá o nosso NARA tangerina, você vai ver lá 11 gramas de proteína. O que é isso? Quantidade de proteína hidrolisada à base seca. Tá? Os estudos mostram que a suplementação diária tem que acontecer numa quantidade mínima de 8 gramas para você ter uma eficiente reposição no corpo. Então, o nosso colágeno tem 3 gramas a mais, ou seja, ele tem em média aí 35% a mais de colágeno do que o mínimo necessário. Então, se você fizer uso, ministrar o colágeno de forma adequada, o resultado vem sim. O produto entrega esse resultado. Tá? Como eu falei, ninguém toma o nosso colágeno tangerina, nosso NARA tangerina, porque na composição dele tem lá alguns outros produtos. As pessoas tomam pelo colágeno, tá bom? Então, só pelo colágeno, só pela qualidade desse colágeno associado à vitamina C, ele já se justifica. É o melhor colágeno e quando você traz tudo para a mesma base de avaliação, ele tem o menor custo do mercado. Agora, fora isso, que nós temos? Frutas desidratadas, que vão auxiliar a função intestinal. É importante? Claro que é importante. A absorção do colágeno acontece no intestino. Então, se a pessoa tem um intestino preguiçoso, se tem um intestino que não está funcionando bem, perde-se também na absorção do colágeno. Então, você tem que estar com o funcionamento adequado do intestino. Tá? Ácido pantotênico, que é importantíssimo para a recomposição de cabelos e unhas. Todo o complexo de vitamina C, de vitamina B, vitamina B6, vitamina B12, que tem função no sistema nervoso central, que tem função em diminuir alguns riscos de problemas de saúde. Polidextrose, que auxilia a parte digestiva, que faz um detox no corpo. L-cisteína e niacina, que também funciona como um agente detox, eliminando substâncias tóxicas do corpo. Enfim, todo esse blend, junto com a composição do nosso colágeno, faz desse produto NARA tangerina algo simplesmente diferenciado que você não encontra no mercado. Tá? Agora, está chegando já, algumas pessoas já estão recebendo o nosso NARA tangerina com a nova reformulação dele. Ele foi reformulado. O nosso NARA tangerina recebeu agora algumas alterações de estrutura, de composição, que fez com que ele ficasse simplesmente fantástico. Tá? Então, vamos lá. Edulcorantes, gente, não são corantes. Edulcorantes fazem parte de uma família de adoçantes sintéticos. O que a Juness fez agora? Ela substituiu os corantes sintéticos presentes no nosso NARA tangerina por 2 adoçantes naturais que têm assim uma aceitação grande pelo mercado consumidor do mundo todo, que é a Stevia e que é a Talmatina. Stevia, não precisa nem, ela dispensa apresentações. Stevia hoje
é o produto, é o adoçante natural talvez mais consumido do mundo hoje, tá? Penetração violenta no mundo todo. A talmatina me surpreendeu, porque a talmatina, ele é um adoçante natural, tá? É um adoçante extraído de uma planta, de frutas de origem africanas, e ela tem um poder de adoçamento muito alto, muito grande. Então, com pequenas quantidades, você já consegue ter o efeito de adoçar. Agora, o que é legal? Por exemplo, o paladar brasileiro, nós brasileiros gostamos, por exemplo, do paladar, do gosto dado pelo açúcar, se comparado, por exemplo, com outros adoçantes. Porém, açúcar tem restrição de quantidade. Em quantidades altas, o açúcar pode ter problemas, né? Pode, inclusive, problemas de saúde. A talmatina, embora seja um adoçante natural, ela não tem limite de uso. Ela não tem restrição de uso. Então, você pode usar, sim, em quantidades altas, que ela não vai dar qualquer tipo de problema. Então, pessoas que têm hoje dificuldade, pessoas que têm hoje algum tipo de restrição a açúcares, pessoas hoje que estão fazendo uma dieta calórica, entra com o nosso Nara Tangerina, porque ele conseguiu corrigir isso aqui. Tá? A estévia caltalmatina consegue adoçar numa quantidade calórica muito, muito, muito baixa. Tá bom? E outra melhoria que aconteceu agora no nosso Nara Tangerina foi a substituição do corante. Esse sim é corante, tá? O Sunset, pelo corante natural cúrcuma. Tá? Então, hoje nós temos um produto que ele tem um apelo de saúde ainda maior, porque foi conseguido eliminar nessa alteração, talvez o que mais contribuísse aí, ou mais prejudicasse a aceitação por 100% de todos os possíveis consumidores de colágeno, que é o uso dos edulcorantes. Tá bom? Se ficar alguma dúvida em relação a isso, a gente volta depois. Seguindo. Vamos lá, gente, ó. Isso aqui, ó, é o que está no nosso Nara Tangerina. Se você pegar lá proteína, você vai encontrar 11 gramas. Eu acabei de falar que a quantidade mínima para você ter uma boa reposição do produto são 8 gramas, né? Aí vem a Dionesa aqui, ó, e quebra minhas pernas quando ela lança um colágeno chocolate com 3,9 gramas de proteína. Pô, Marcos, mas não são 8 mínimo? Caramba! Né? Gente, tem uma explicação técnica, tá? O nosso Nara chocolate, ele não tem um colágeno hidrolisado qualquer. Ele tem simplesmente o melhor colágeno hidrolisado que existe no mundo hoje, que é o Verisol. O que é o Verisol? Essa empresa chamada Gelita, que é a empresa que eu trabalhei por 18 anos, que inclusive é a empresa que desenvolve o colágeno que faz parte do nosso Nara Tangerina, tá? E lá atrás, quando eu falei que eu tomei um produto no Nara na casa de um colega, eu fiquei impressionado com a qualidade, eu fiquei impressionado porque eu estava reconhecendo um produto que eu ajudei a desenvolver, eu estava reconhecendo a minha cria ali. Lá em 2004, eu ajudei a desenvolver e coordenei lá na planta de Mococa, lá em São Paulo, a otimização do processo de colágeno da Gelita aqui no Brasil, né? Então, eu tenho muito orgulho em saber que parte daquele trabalho que foi feito lá em 2004, hoje, ele repercutiu hoje num produto diferenciado que a Dionesa hoje usa como fonte proteica para formar e para formular o nosso Nara Tangerina, tá bom? Depois disso, o processo foi otimizado, as etapas de controle da hidrólise foram utilizados outros tipos de enzimas, e a Gelita conseguiu chegar num produto diferenciado. Ele foi ainda mais hidrolisado, ele tem um peso molecular muito menor, e essa condição, essa hidrólise diferenciada, fez com que a distribuição dos aminoácidos fossem alteradas, tá? O que a empresa fez? Ela identificou que ela estava com um produto novo, diferente e único. O que ela fez? Ela registrou a marca Verisol. Então, Verisol é uma marca registrada do fornecedor Gelita, que é quem fornece a gelatina, o colágeno para a Dionesa, e eles patentearam esse produto, tá? E todos os estudos que foram feitos durante o desenvolvimento desse produto, inclusive com uso, foi feito em cima de uma dosagem de 2,5 gramas. A patente do Verisol, inclusive, está estruturada, está sustentada em cima do uso de 2,5 gramas. Todos os benefícios, comparado com os placebos que foram usados como referência, foram em cima de 2,75 gramas. Então, o fornecedor Gelita exige, inclusive como força de contrato, que a quantidade de Verisol usada em qualquer produto tenha 2,5 gramas. Por quê? Porque nessa quantidade
ele já consegue entregar o benefício esperado, tá? Então, no nosso Nara chocolate, nós temos 2,5 gramas de proteína colagênica Verisol. Peraí, mas o total de proteína é 3,9. É verdade. 2,5 gramas proteína colagênica e 1,4 gramas é proteína derivada do leite. Por quê? Ao contrário do colágeno tangerina, no colágeno chocolate, nós temos também proteínas do leite, tá bom? Então, essa é a diferença. Vamos lá, o nosso Nara chocolate. Principais componentes. É um Nara diferenciado porque ele tem o Verisol. Verisol, marca registrada, patenteada da Gelita. Das 3,9 gramas, repetindo, 2,5 gramas é o colágeno Verisol e 1,4 grama é a proteína do leite derivada, tá? Outra coisa importante, se você pegar o rótulo do colágeno Verisol, do colágeno chocolate, lá fala o seguinte, ó, livre de lactose. Sim, o produto derivado do leite que foi usado na composição do nosso Nara chocolate, ele sofreu um tratamento prévio, ele também sofreu uma hidrólise, mas é outro tipo de hidrólise. Eles pegaram esse produto e colocaram uma enzima chamada lactase, e a lactase transformou esse açúcar lactose em 2 outros tipos de açúcares, que é a glicose e a galactose. Então, se você pegar lá a composição do Nara chocolate, você não vai encontrar lactose, é livre de lactose, mas em compensação tem um produto derivado dele que é a galactose, tá? Como a imensa maioria das pessoas que tem algum tipo de restrição a leite, a lactose, algum tipo de restrição ao leite, tem restrição pelo açúcar lactose, minimamente são as pessoas que têm problemas com a galactose, a gente tem essa informação como diferencial, tá? Então, pessoas que têm problemas de restrição ou que têm algum tipo de incompatibilidade com leite, pode sim usar o nosso Nara chocolate. Porém, ainda assim, cai num grupo muito pequeno de pessoas que têm intolerância à galactose e não sabe disso. A pessoa acha que tem intolerância ao açúcar lactose, mas na verdade não é. É a galactose. É um número muito pequeno de pessoas, mas pode acontecer, tá? Já aconteceu, essa semana passada me ligaram, Marcos, ó, eu tive uma reação no produto porque aqui falava que não tinha lactose e eu tenho intolerância a isso. Eu falei, não, você não tem intolerância à lactose, porque o produto não tem lactose. Então, possivelmente, a tua intolerância é por outro açúcar derivado que é a galactose, tá? Então, assim, ó, a gente vai atender 95%, 98% das pessoas que têm intolerância à lactose. Mas é possível que desse grupo seleto, algumas pessoas têm intolerância à galactose e não sabem, acham que é a lactose. Bom? Então, pessoas que têm intolerância à lactose, passe essa informação, ok? Outra coisa, não tem, o nosso Nara chocolate já veio sem os edulcorantes. O nosso Nara chocolate ele tem 2 tipos de açúcares, ou melhor, 2 tipos de adoçantes, que é o stevia e aqui entra um outro adoçante chamado eritritol. Eu, particularmente, fiquei impressionado quando eu vi que tinha o eritritol na composição do chocolate. Por quê? Primeiro porque há alguns anos atrás era caro, filha da mãe. Esse eritritol era caro, somente poucos produtos tinham isso aqui. Pela qualidade dele. Qual que é a função bacana disso aqui? Ó? O stevia não tem nem o que falar, já conversamos. O eritritol, ele é um adoçante, tá? Que tem um gosto muito similar ao açúcar. Então, para o nosso paladar, é fantástico, show de bola. Agora, qual que é o pulo do gato desse produto aqui, desse adoçante? O eritritol, ele tem uma composição química muito, mas muito estável. Então, quando você toma ele cumpre com a função que é adoçar, mas uma vez ingerido, nosso corpo não consegue quebrar o eritritol. Não consegue quebrar, ou seja, ele passa como se fosse um inerte pelo corpo, ele é eliminado depois. Ele adoça e é eliminado. Então, ele não quebra, ele não solta o açúcar, ele não dá o pico de açúcar no sangue. São pessoas que têm restrição a açúcares, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm algum tipo de tratamento, tendo que reduzir o açúcar, é fantástico esse danado aqui, tá? Porque ele cumpre de novo a função que é adoçar e ele não é quebrado durante o processo de digestão. Bom? Esse aqui é o nosso Nara chocolate. Agora vamos falar aqui do nosso Nara tangerina. Desculpa, o nosso Nara hair and nails. Hair, cabelo, nails, unha. Lembra que eu falei lá atrás que um dos benefícios do colágeno é estimular o crescimento de cabelo e unha? Sim. Quando o nosso corpo está mal suplementado de colágeno,
nós temos problemas no crescimento de cabelo e unha, tá? E também tem problema, inclusive, na manutenção. Você começa a perder cabelo, começa a se fragmentar, rachar a unha, tá? O que a Juness fez? Ela conseguiu colocar num produto um trio perfeito que atende a essa necessidade e essa demanda de fazer com que a gente consiga crescer cabelo, crescer unha, mas estruturar o cabelo e a unha. Por quê? Se você pegar os 3 principais componentes do Nara Hair and Nails. Primeiro, colágeno hidrolisado de alta performance, que vai fazer o quê? Estimular as células que produzem e fazem crescer cabelos e unhas, tá bom? Junto com ele tem uma coenzima chamada aquela coenzima Q10, a queridinha do mercado hoje. A coenzima Q10, que é, entre outras coisas, agente antioxidante, tem uma série de benefícios, ela entra no Hair and Nails com a função principal de fornecer uma coisa chamada ATP. ATP significa adenosina trifosfata, traduzindo, energia. Esta mesma ATP é produzida quando você toma, por exemplo, lá o Vidacel. Você toma o Vidacel, que é uma glicoproteína, rápida absorção, baixo teor de polipeptídeos, baixo teor de polissacarídeos. Você toma isso aqui, ele é quebrado, ele é absorvido, e esses polissacarídeos, né, que são açúcares, caindo na corrente sanguínea, são processadas na célula. Dentro da célula, lá nas mitocôndrias, esse açúcar ele é queimado através de uma reação química chamada ciclo de Krebs. E esse ciclo, essa reação química produz 2 coisas. Primeiro, ATP, adenosina trifosfata, que é energia intracelular, é dali que vem a energia do corpo. A energia é produzida nas mitocôndrias através dessa reação química do açúcar, mais O2. Tá bom? Então, ATP é energia fundamental, vital para a nossa vida. Tá bom? O que a coenzima faz? Ela fornece o ATP, ela fornece a energia. Então, eu tenho o quê? Um colágeno que está estimulando o crescimento. Eu tenho o quê? Uma coenzima que está bombardeando energia. Então, você cresce muito mais. Agora, não adianta crescer cabelo e unha se ela não estiver estruturada, porque no meu cabelo, no seu cabelo, Bruno, na tua unha, Amanda, não tem colágeno. Tem gente que acha que colágeno está no cabelo e unha. Não está, gente. Não tem colágeno em cabelo e unha. Tá bom? Mas o colágeno é fundamental para crescer. Porém, no meu, no seu, no nosso cabelo e unha, nós temos o quê? Queratina. Queratina é a substância que compõe a maior quantidade da estrutura de cabelo e unha. Aí entra quem? A biotina. O que é biotina? É uma vitamina do complexo B, especificamente é a vitamina B7, e a biotina ela é a precursora da produção de queratina. Pronto. Fechou o trio. Colágeno para estimular o crescimento, coenzima para botar energia, para crescer mais ainda, e a biotina para estruturar, para formar, para fortalecer as escamas do cabelo, as ranhuras da unha, onde você vai ter um crescimento adequado com uma estruturação física adequada. Tá? Essa é a função do nosso Nara Hair and Nails. Tá bom? E por hoje é isso em termos de informação que eu tinha preparado.